Olá, meu nome é Bruno Bittar, eu sou mediador de Química do Polo Rocinha e hoje eu vou falar com vocês sobre óxidos. Bom, o que são óxidos? Óxidos são substâncias binárias, ou seja, que contêm dois elementos, sendo que um desses elementos é o oxigênio. Ainda mais, o oxigênio nessa substância ele é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele é aquele que atrai mais os elétrons para si. Como exemplo, eu coloquei aqui o Na2O, o FeO, o CO2, H2O e ClO, mas existem outros óxidos também. Agora falando da classificação dos óxidos. Eu montei esse esqueminha aqui de algumas perguntas que a gente faz para o óxido para saber qual é a sua classificação. E a primeira pergunta que a gente faz para ele, eu tenho um óxido na minha frente. Eu pergunto para ele assim: você é metálico? Por que eu quero saber disso? Lembra lá o nome das famílias da tabela periódica? Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Por que esses metais recebem esse nome? Porque quando eles reagem com a água, eles formam bases, ou seja, substâncias alcalinas. E é com essa definição que eu quero classificar o óxido. Porque se o óxido for metálico, muito provavelmente ele vai ter um caráter alcalino, um caráter básico, assim como os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Mas são todos os óxidos metálicos que são básicos? Não. Existem esses três aqui, ó, Al2O3, PbO e ZnO. Eles não são básicos. Então, quais são as perguntas que eu faço? Primeiro, esse óxido é metálico? Se ele for, é Al2O3, PbO ou ZnO? Não. Se ele for metálico, mas não for nenhum desses três, eu classifico esse óxido como básico. Tudo certo? Ah, mas e se ele for Al2O3, PbO ou ZnO? Depois eu dou essa classificação. Vamos voltar lá para a primeira pergunta? O óxido é metálico? Bom, a gente viu que se ele for metálico, provavelmente ele vai ser o quê? Básico. E se ele não for metálico? Bom, qual é o contrário de básico? Se o óxido não for metálico, provavelmente ele vai ser o quê? Ácido. A não ser que ele seja um desses quatro óxidos aqui. H2O, NO, CO e N2O. Então, quais são as perguntas que eu faço? O óxido é metálico? Não. Então, provavelmente ele é ácido. É uma dessas quatro substâncias? Não. Então, esse óxido vai ser o quê? Ácido. Bom, e se ele for uma dessas quatro substâncias? H2O, NO, CO ou N2O? Bom, vamos ver esse grupo de substâncias aqui. Nesse grupo, nós temos H2O, que é a água. Bom, a água não é nem ácida, nem básica. O que a água é? Neutra. Bom, ela não está nesse grupo aqui, então todo esse grupo vai ser de óxidos o quê? Neutros. Opa! Óxidos neutros. Então nós já temos aqui três classificações. Se o óxido for metálico e não for nenhum desses três, esse óxido é básico. Se o óxido não for metálico e nenhum desses quatro, ele vai ser o quê? Ácido. E se ele for um desses quatro? Neutro. Agora, voltando lá naquela primeira classificação que eu não falei. Al2O3, PbO e ZnO. Bom, nós temos aqui quatro classificações. Básico, ácido, neutro e essa quarta aqui. Bom, repara numa coisa. H2O, NO, CO e N2O não é nem ácido nem básico. Por isso foi chamado de neutro.
A L2O3, PbO e ZnO, pela lógica, ele vai ser o quê? Ele vai ter caráter tanto ácido quanto básico. Por isso que esses 3 óxidos são chamados de anfóteros. Nome esquisito, né? Mas repara, você já se deparou com esse prefixo aqui, anfi, na sua vida. Quando a gente fala lá dos anfíbios na biologia, são seres que vivem tanto na água quanto na terra. Eles têm esse caráter duplo. Assim como a L2O3, PbO e ZnO. Eles possuem caráter tanto ácido quanto básico. Bom, espero que essa definição tenha ficado, essa classificação tenha ficado tranquila para vocês. Mas vamos continuar. Bom, como é que eu vou fazer para gravar esses 4 óxidos aqui que são neutros? Tem um macetinho, uma frasezinha que não faz sentido nenhum, mas que pelo menos me ajuda a decorar quais são esses 4 óxidos, que é a frase água no convite. Botei aqui entre aspas convite, porque seria a palavra convite, mas como eu falei, isso não faz sentido nenhum, mas nos ajuda a decorar quais são esses 4 óxidos neutros. Mas como assim água no convite? Bom, água no com o CO com esse N aqui, 20 seria esse 2O, fazendo aqui uma alusão ao 20, que é o 2,0. Novamente, essa frase não faz sentido nenhum, mas me ajuda a decorar e eu espero que ajude vocês a decorarem também. Aí vocês podem perguntar, mas como é que eu vou decorar quais são esses óxidos anfóteros? Bom, eu sinceramente não sei, mas eu penso assim, são somente 3 para a gente decorar. A L2O3, PbO e ZnO. Os outros 4 a gente consegue decorar com essa frasezinha, água no convite. E a classificação como um todo, eu acho que faz bastante sentido. Se o óxido for metálico, provavelmente ele é básico, assim como os metais alcalinos. Se ele não for metálico, provavelmente ele é ácido, porque é o contrário de básico, a não ser que ele seja água no convite. Se ele for água no convite, esse óxido vai ser neutro, assim como a água. E se não for nenhum desses 3, sendo a L2O3, PbO ou ZnO, ele é anfótero. Show? Bom, ainda falando sobre óxidos, a gente tem a nomenclatura desses óxidos. E aqui eu vou dividir em 2 tipos de óxidos. Os óxidos metálicos e os óxidos não metálicos. Como a gente dá o nome dos óxidos metálicos? A gente vai falar óxido de nome do metal. Isso quando o metal tiver um NOx fixo. Então vamos ver aqui. MgO. Magnésio tem NOx fixo, que é o mais 2. Então o nome desse óxido vai ser simplesmente óxido de... Qual o nome desse metal? Magnésio. Então óxido de magnésio. Na2O. Sódio é um metal que tem um NOx fixo, mais 1. Então qual vai ser o nome dele? Óxido de nome do metal, sódio. Óxido de sódio. Simples, não? Agora, e se o metal tiver NOx variável? Bom, a gente vai falar óxido de nome do metal mais um NOx no final, que é a carga dele, ou óxido mais, eu esqueci de botar o L aqui, nome do metal mais o sufixo. Vamos ver então como é que vai ficar. FeO e Fe2O3. Bom, eu tenho que agora calcular o NOx do ferro aqui, né? Eu sei que o NOx do oxigênio é -2. E eu sei que o NOx do ferro é
Então, mais 2, porque a soma tem que dar 0. Então, qual vai ser o nome desse óxido? Óxido de nome do metal mais o NOx no final. Então, vai ser óxido de ferro. Só que qual é o NOx dele aqui? 2. Então, coloco em algarismo romano, óxido de ferro 2. E aqui embaixo, eu tenho o oxigênio com NOx menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, o total vai dar menos 6. O ferro, para a soma dar 0, tem que ser o total aqui de mais 6. Como eu tenho 2 ferros, dividindo mais 6 por 2, eu tenho mais 3. Então, esse ferro aqui tem o NOx mais 3. Qual vai ser o nome dele? Óxido de ferro, o quê? 3. 2, 3. Ou a gente pode falar óxido mais o nome do metal mais sufixo. Que sufixo é esse? Pode ser ico para o maior NOx ou oso para o menor NOx. Então, o óxido de ferro 2 ele pode ser também chamado de óxido ferroso. E o óxido de ferro 3 ele também pode ser chamado de óxido férrico. Lembrando aqui, oso é para o menor nóxido, para o menor NOx, a gente confunde, né, falando, e ico é para o maior NOx. Menor NOx mais 2, maior NOx mais 3. Bom, a gente falou dos óxidos metálicos, agora vamos falar dos óxidos não metálicos. Isso aqui é mais tranquilo, ao meu ver. Óxidos não metálicos, como é que é a nomenclatura? A gente vai falar mono, di, tri, enfim, óxido, que vai indicar a quantidade de oxigênios, de, di, tri, tetra, nome do metal, que vai indicar a quantidade, do ametal, que vai indicar a quantidade de elementos ametálicos. Então vamos ver aqui. SO2 tem 2 oxigênios, então vai ser prefixo di. Então, dióxido de... Eu não preciso colocar um prefixo para um único enxofre, então vai ficar somente dióxido de... Peraí que o F ficou feio, né? De enxofre. SO3, como eu tenho 3 oxigênios, então o prefixo tri, trióxido de, novamente, só tem um enxofre, eu não preciso colocar o prefixo para ele, enxofre. Agora aqui, N2O. Só tem um oxigênio, então vai ficar monóxido de... Eu tenho 2 nitrogênios, então entra o di, de nitrogênio. Repara que quando eu só tenho um oxigênio, eu preciso colocar o prefixo mono para ele. Mas quando eu só tenho um elemento acompanhando o oxigênio, eu não preciso, aliás, um átomo acompanhando o oxigênio, eu não preciso colocar o prefixo mono. Eu começo quando tem 2, 3, aí por diante. Então vai ser dinitrogênio, ou sei lá, trinitrogênio, tetranitrogênio. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem o mediador de vocês e até a próxima.